Não fui convidada no aniversário da minha mãe porque não ficava bem ao lado do namorado da minha irmã. Acontece que eu era, na verdade, o chefe dele. Ele me olhou nos olhos e disse: Se você ainda insiste em voltar para casa, então não me chame de seu pai. 3 semanas depois, a energia, a água e a internet da casa deles foram cortadas, no aniversário da minha mãe. Acompanhe minha narrativa, talvez você se reconheça nela. Olá, este é Ryan. Tenho 30 anos e moro em uma pequena cidade a cerca de 40 minutos de Seattle. Todas as manhãs, preparo uma xícara de café, preparo o clima e dirijo menos de 10 minutos para o trabalho. Fui cofundador de uma pequena empresa de tecnologia focada em energia sustentável. Nem todo mundo entende o que eu faço, inclusive minha família. Eles ainda acham que passo meus dias apertando parafusos e consertando máquinas, o que não me importa. Nunca senti necessidade de explicar. Quando alguém pergunta sobre minha família, meus pais ou minha irmã Jéssica, sorrio levemente. Já faz um tempo que não conversamos, comentei. E é isso. Não estou escondendo nada, mas não vejo mais sentido em recontar. Não os contato há mais de 2 anos. Sem ligações, mensagens de texto, feriados ou aniversários, nada. Apenas um longo trecho calmo, como se a ligação entre nós tivesse sido cortada e ninguém tentasse consertá-la. Eu costumava sentir que a família era tudo. Mas há 2 anos, no aniversário da minha mãe, tudo mudou. Há 2 anos, 3 semanas antes do aniversário da minha mãe, eu tinha acabado de marcar uma viagem e tirar uma folga do trabalho. O plano era simples: voltar para casa mais cedo, ficar alguns dias e ajudar nos preparativos, como todos os outros anos. Nada de extraordinário. Eu só queria que eles soubessem. Entrei em contato com minha mãe imediatamente, mas meu pai atendeu depois de apenas 2 toques. Estarei em casa 2 dias antes, anunciei com indiferença. Se houver alguma coisa que você precise que eu pegue ou ajude, é só me avisar. Ele inicialmente respondeu vagamente, mas depois hesitou. Quando ele finalmente falou, sua voz soou estranha, mais pesada que o normal, como se estivesse tentando evitar alguma coisa. Ryan, se possível, talvez não volte para casa este ano. Na época, presumi que ele estava apenas preocupado com minha agenda. Está tudo bem, pai, eu disse, ainda segurando uma caneca fumegante de café. Eu tenho tudo resolvido. Não há problema. A pausa foi mais longa desta vez. Então ele falou novamente, mais firme, mas mais frio. Jéssica vai trazer o namorado para casa este ano. Ele é um gerente, alguém importante, fala bem e se comporta adequadamente. E seu trabalho, bem, não é muito confortável para falar sobre isso. Então é melhor você não vir. Nesse ponto, senti um calor subindo da nuca até o rosto. Meu batimento cardíaco acelerou e eu automaticamente agarrei minha caneca de café mais perto. O que diabos você acabou de dizer? Exclamei, incapaz de manter a voz calma. Você está realmente dizendo isso para mim agora? Ele não contestou, voltou atrás ou suavizou. Em vez disso, ele respondeu de forma clara e incisiva. Você voltar para casa iria envergonhar toda a família. Se você insiste em vir, não me chame de seu pai. E então ele desligou sem parar. Desliguei o telefone. Minha palma ainda estava tremendo e um pouco pegajosa de suor. O apartamento estava completamente silencioso, sem TV, sem passos, apenas eu parado ali, olhando para o nada como se tivesse sido arrancado da minha vida. Suas palavras continuaram ecoando na minha cabeça, lentas e claras, como uma gravação presa na repetição. Você voltar para casa iria envergonhar toda a família. Se você ainda insiste em voltar, não me chame de seu pai. Por um momento, me perguntei se o tinha ouvido mal. Mas não, cada palavra e tom eram frios como gelo e sólidos como pedra. Não houve lapso de língua nem espaço para esperança. Cerrei a mandíbula, minha garganta apertou como se algo tivesse se alojado ali e se recusasse a se mover. Imediatamente, as memórias começaram a voltar. Paguei silenciosamente todas as suas contas, incluindo luz, água e internet por mais de 2 anos. Ninguém nunca mencionou nada e agora estão me chamando de vergonha da família. Rapidamente peguei meu telefone, minhas mãos ainda tremendo um pouco, apesar de minha mente ter começado a esfriar. Abri o aplicativo do banco e desci para ver meu histórico de transações. Meu único objetivo era ver quanto gastei com minha família nos 2 anos anteriores.
Eu precisava de um número para minha conta de luz, água e serviço de internet, todos os meses, sem falta. Cada pagamento foi processado dentro do prazo e deduzido automaticamente da minha conta. Por 2 anos consecutivos, quase $400 por mês foram pagos sem falhas. Rolei suavemente até o final. Valor total gasto: R$ 9.842,17. Fiquei olhando para aquele número por mais alguns segundos, não porque estivesse surpreso, mas porque algo dentro do meu peito de repente se instalou. Não tristeza, nem mesmo fúria, mas apenas um espaço vazio, quase os $10.000, e agora me rotulam como a vergonha da família. Ao olhar para a enorme lista de transações bancárias, surgiu uma pergunta silenciosa que ninguém da minha família fazia há 30 anos. Jéssica já fez tanto pelos nossos pais quanto eu? Não era ciúme e eu não estava procurando crédito. A questão é apenas que, se eu for considerado uma vergonha para a família, contra quem esse padrão está sendo avaliado? Eu paguei secretamente aproximadamente $10.000 em despesas de subsistência para eles, sem pedir nada em troca e sem nunca mencionar isso. E ela? Ela já teve que fazer um sacrifício ou implorar por ajuda? Ou ela chegou, sorriu lindamente e causou impacto com um vestido lindo enquanto segurava um namorado de sucesso? Eu não estava pedindo para marcar pontos. Eu estava perguntando por que, pela primeira vez, percebi que a justiça nunca foi considerada nesta casa. Eu me acostumei a ficar de fora desde que era criança. Nas fotos de família, frequentemente eu ficava parcialmente escondido atrás de outra pessoa ou capturado na borda. Do quadro, eu não estava exatamente olhando para a câmera. Ninguém nunca me disse para me afastar, mas eu sempre o fiz. Jéssica estava no centro de todos os eventos importantes da nossa família, desde aniversários e formaturas até suas separações. Sempre houve um motivo para todos se unirem, consolarem e celebrarem ela. Não me lembro da última vez que alguém perguntou se eu estava bem. Jéssica é 2 anos mais velha que eu, mas a diferença entre nós nunca foi de idade. Ela era a esperança, a criança voltada para o futuro que nossos pais mencionavam com orgulho quando os parentes nos visitavam. E eu, nas mesmas palestras, se alguma vez fui mencionado, foi como uma breve nota de rodapé Ryan. Ah, ele está bem. Acredito que ele trabalha com tecnologia. Eu costumava acreditar que se eu trabalhasse bastante, permanecesse longe de problemas e cuidasse de tudo silenciosamente, eles acabariam me vendo. No entanto, eles não o fizeram. Acontece que quando você está acostumado a ser invisível, ninguém percebe quando você sai. Comecei a cobrir os custos de serviços públicos, eletricidade, água e internet dos meus pais há quase 2 anos. Minha mãe ligou primeiro e tudo começou aí. Naquele dia, ela lamentou como o custo de vida havia aumentado, como as contas deste mês aumentaram inesperadamente e como a renda da aposentadoria não era mais suficiente. Então, gentil e hesitante, ela disse: "Se você pudesse nos ajudar, mesmo que um pouco, isso significaria muito." Eu concordei. Na época, presumi que levaria apenas alguns meses até que as coisas se acalmassem. No entanto, os meses que se seguiram foram exatamente iguais ao anterior. Ninguém mencionou encerrá-lo e não havia plano alternativo. De vez em quando eu pergunto: "Jéssica está ajudando, mãe?" Ela sempre evitava o assunto. Às vezes ela dizia: "Apenas nos ajude este mês, sua irmã irá ajudar na próxima vez." Outras vezes, sua irmã está cobrindo as questões médicas do pai, o que também não é fácil. Eu ouvi essas falas tantas vezes que conseguia recitá-las de cor. E apenas sorri e deixei passar todas as vezes, porque sabia que nada disso era verdade. Então continuei enviando o dinheiro, quase os $400 por mês, de forma confiável e silenciosa, sem reclamar. Ninguém mencionou isso. Não que eu não me importasse, simplesmente senti que era a coisa certa a fazer. Eu costumava pensar que se eu fosse quieto e responsável o suficiente, eles perceberiam. Mas hoje, depois de tudo, olham para mim e dizem: "Sou a vergonha da família." Depois de um tempo, tudo ao meu redor ficou em silêncio e eu simplesmente fiquei ali sentado, paralisado no sofá. Eu ainda estava com meu telefone na mão. Eu não estava mais com raiva ou com o coração partido. Havia apenas uma emoção clara no meu peito. Algo como: "Já chega."
Depois disso, abri meu aplicativo bancário. Rolei para baixo até a seção de pagamentos automáticos, onde havia configurado transferências mensais para cobrir as despesas de luz, água e internet dos meus pais. Toquei em cada coisa, uma por uma, e cancelei-as sem hesitação. Fiz isso, suavemente. Não para me vingar, mas para preservar a única coisa que ainda tinha. Uma aparência de autoestima, a única coisa que não me tiraram. Cerca de uma semana depois, recebi a primeira mensagem da minha mãe, no mesmo tom suave que ela sempre usava. Não houve menção ao que havia acontecido, nem houve pedido de desculpas. Acabei de receber um aviso de que a conta da internet está vencida. Você pode cuidar disso? Li a mensagem, olhei para a tela por um tempo e desliguei o telefone sem responder. Não porque eu estivesse tentando fazer uma declaração, mas porque, afinal, a primeira coisa que pensaram em dizer foi um pedido. Pague a conta da internet. Não teve. Você está bem. Ou até mesmo um básico, podemos conversar. Então fiquei em silêncio. E esse silêncio, para mim, disse tudo. 2 semanas depois, meu pai ligou. O telefone tocou algumas vezes antes de parar. Eu não respondi. Poucos. Minutos depois, ele deixou uma mensagem de voz. Seu tom era áspero e impaciente, como sempre era. A companhia de energia ligou. A conta deste mês não foi paga. O que está acontecendo? Não houve preocupação, nenhuma menção ao que ele disse no dia em que liguei para dizer que estaria em casa para o aniversário da minha mãe. Escutei a mensagem, desliguei a tela e coloquei o telefone virado para baixo sobre a mesa. E assim, fiquei em silêncio até o aniversário da minha mãe. O aniversário da minha mãe foi cerca de 3 semanas depois que meu pai me aconselhou a não voltar para casa. A festa continuou normalmente, com seu frango assado favorito, bolo de sua padaria favorita e alguns parentes próximos reunidos em volta da mesa de jantar. Exceto eu, tudo foi meticulosamente planejado e executado. Naquela tarde, exatamente às 16 horas, eu estava sentado na minha sala com uma xícara de café que já havia esfriado há muito tempo quando meu telefone tocou. Era minha mãe ligando. Olhei para o nome dela na tela por alguns segundos antes de desligar o telefone. Não respondi, nem pensei 2 vezes. Meu pai ligou alguns minutos depois, seguido por Jéssica. 3 ligações em menos de 10 minutos, deixei todas passarem. Não há curiosidade, nem vontade de responder. Fiquei onde estava, encostado levemente no encosto da cadeira, com o olhar fixo no vidro embaçado. O céu lá fora estava de um cinza monótono, sem chuva, mas frio daquele jeito silencioso e rastejante, que sugere que o inverno acabou de chegar à sua porta. As comunicações começaram a chegar aproximadamente 10 minutos depois. Mamãe foi a primeira, Ryan, a energia foi desligada. A casa inteira está escura. Por favor, pague a conta. Peguei o telefone e li a mensagem dela em silêncio. Não houve raiva ou surpresa, apenas um vazio calmo rastejando em meu peito, do tipo que você sente quando passa anos cuidando de uma família e é o único que resta para carregar o fardo. Aí meu pai disse: sem água, não podemos cozinhar. Cuide disso agora. Depois disso, Jéssica respondeu: a internet caiu. Os convidados estão chegando, por favor, resolvam isso com urgência. Olhei para o relógio, 17h12. Lembrei-me claramente, cancelei todos os pagamentos automáticos há exatamente 3 semanas. Imediatamente depois que meu pai me informou que se eu insistisse em voltar para casa, nunca mais deveria chamá-lo de pai. E agora, no meio da festa de aniversário que me orientaram a não comparecer, tudo começou a desligar, luz, água e internet. Cada um desapareceu exatamente quando mais precisava. Eu não respondi nem liguei. Não senti necessidade de explicar. Fiquei ali sentado, girando cuidadosamente a xícara de café frio em minhas mãos, meus olhos ainda fixos na janela, como se estivesse vendo além de tudo que podia ver. E naquele momento, percebi que eles não estavam ligando porque sentiram minha falta. Eles estavam ligando porque não havia mais ninguém para suportar seu peso. Por volta das 18 horas, meu telefone começou a tocar novamente, desta vez sem parar. No entanto, não eram mais meus pais ou Jéssica. Foram os parentes que só nos visitam nos feriados, mas se sentem no direito de julgar. As comunicações chegaram em ondas. Algumas pessoas me rotularam de desrespeitoso. Um deles comentou abertamente:
Você envergonhou sua mãe na frente de toda a família. Outra, mais sutil, mas igualmente devastadora, disse: Sua irmã estava certa. Pessoas como você não deveriam aparecer em um dia feliz. Li cada mensagem sem responder. Não porque o silêncio implicasse concordância, mas porque estava cansado de me explicar para pessoas que sempre preferiam a multidão mais barulhenta ao que era certo. Eu estava prestes a desligar o telefone quando a tela se iluminou novamente. Tia Lauren era o único membro da família que ainda confiava em mim. Ela estava ligando por vídeo por meio de um aplicativo antigo que só ela e eu ainda usávamos porque éramos os únicos que nos importamos o suficiente para nos olhar nos olhos quando era preciso. Parei um pouco antes de atender no segundo toque. A primeira coisa que vi foi o rosto dela, um tanto obscurecido pela iluminação amarela da cozinha atrás dela, um local que eu conhecia como a palma da minha mão. Cada rachadura na parede e cada armário barulhento. Mas esta noite a sala parecia diferente. Houve tilintar de talheres, risadas inquietas e pequenas conversas aleatórias ao fundo. Ela olhou para mim através da tela, seus olhos calorosos e preocupados. Você não vai pagar por isso, Ryan. Seu tom era leve, como se ela estivesse tentando descobrir o que estava acontecendo. Olhei nos olhos dela e, quando finalmente falei, meu tom era lento, como se eu estivesse arrastando algo que havia enterrado por muito tempo. Você sabe, tia, foi o pai. Disse-me para não vir. Engoli em seco. Ele disse que se eu ainda insistisse em aparecer, não deveria mais chamá-lo de meu pai. Ela ficou quieta. Seus olhos mudaram, como se ela estivesse estudando a sala atrás dela. Naquele momento, a ligação se transformou em caos. Eu podia ouvir a voz da minha mãe em meio ao barulho. Diga a ele que tenho vergonha dele. Neste dia, entre todos os dias. Como ele pôde fazer isso? Meu pai disse alto e alto. Não é tão sério, é só pagar algumas contas. Que tipo de homem fica mesquinho com dinheiro? Outra voz, creio que foi meu tio. Pobre Jéssica, tendo que lidar com um irmão assim. Passos se aproximaram da câmera. Jéssica apareceu atrás de tia Lauren, com os braços cruzados e os lábios torcidos de aborrecimento. Ele até atendeu a ligação. Mamãe ficou chorando o dia todo. Ele se importa? Sério. Não tem vergonha nenhuma. Eu não disse nada. Apenas observei e permaneci em silêncio, como se fosse a única forma de me defender. Eu parti. Quando eu estava pronto para encerrar a ligação, outro rosto apareceu no lado esquerdo da tela. Um jovem com cabelos perfeitamente penteados e um terno escuro. Ele olhou para mim com confusão nos olhos. Depois, sorriu hesitante. Ei, chefe! Ele respondeu com a voz um tanto áspera, como se não tivesse certeza se as palavras pertenciam àquela situação. Eu congelei, meu olhar permaneceu fixo na tela e inconscientemente agarrei o telefone mais perto. Eu não esperava isso. Não aqui, não na noite em que todos acharam que eu era uma vergonha demais para ser convidado. Olhei para ele por mais alguns segundos e então tudo deu certo. Sua expressão, a maneira como ele falou? Claro, ele era um dos novos funcionários, recentemente transferidos de nossa filial sul. Trocamos alguns e-mails e ele me enviou 2 relatórios, mas eu não tinha ideia de que ele era o namorado de Jéssica, aquele que todos estavam tentando impressionar. A sala atrás da tia Lauren pareceu prender a respiração. Percebi que ela olhou por cima do ombro e a cozinha explodiu em uma comoção frenética. Então alguém disse baixinho: Espere, como ele acabou de chamar Ryan. Outra voz o seguiu, confusa. Chefe? Isso significa que Ryan é o chefe do namorado de Jéssica? Os sussurros cresceram como uma onda crescente, sobrepostos e inquietos. E eu apenas continuei olhando para a tela, sem aceno de cabeça, sem negação. Estou simplesmente esperando para ver onde isso vai dar. E naquele momento, o jovem endireitou-se, olhou além da câmera para os outros na sala e falou claramente. Caso você não saiba, trabalho na Pacific TerraTech. O Sr. Ryan é um dos cofundadores da empresa. Suas observações foram nítidas e óbvias, altas o suficiente para interromper o barulho dos pratos e os murmúrios, e a sala caiu em um silêncio incomum. Não é estranho, simplesmente atordoado. Eu ainda não disse nada, apertei meus lábios e dei um leve aceno de confirmação. Ele voltou o olhar para o computador com os olhos arregalados, e eu disse calmamente, uniformemente, como se as palavras estivessem esperando por ele.
Espero que sua grande introdução corra perfeitamente. Então eu desliguei. Naquela noite, dormi profundamente, sem me mexer e virar, sem me sacudir no escuro com velhas perguntas repetindo em minha mente. Pela primeira vez em anos, me senti leve, não por satisfação, mas porque finalmente reconheceram quem eu era. No dia seguinte, antes que a luz do sol fosse totalmente filtrada pelas cortinas finas, peguei meu telefone e verifiquei meus e-mails. Como de costume, alguns lembretes de reuniões, alguns comentários contábeis, e então notei um nome que não reconheci no campo de Hudson Kane. Abri o e-mail, a primeira linha me impressionou imediatamente. Me desculpe, eu não sabia que você era irmão de Jéssica. Sempre respeitei você na empresa. Arqueei uma sobrancelha, recostei-me no travesseiro e continuei lendo. Hudson escreveu que ficou realmente surpreso ao descobrir o vínculo familiar entre mim e Jéssica e, sem evitá-lo ou suavizá-lo, afirmou: "Eu não esperava que ela fosse assim. Eu vou terminar esse relacionamento. Obrigado por não me colocar na berlinda diante de todos." Coloquei o telefone no peito e fechei os olhos brevemente. Levei alguns minutos para reabrir a caixa de entrada e começar a digitar minha resposta. Lenta, clara e sem enfeites. Hudson, esse é o seu problema? Não espero que ninguém tome decisões para permanecer em minhas boas graças. Pense bem antes de fazer qualquer coisa. E para que conste, não trago família para o local de trabalho. Eu pressiono enviar. Não há mais pensamentos, nenhuma emoção persistente. Para mim, isso foi suficiente. Algumas coisas, uma vez esclarecidas, não exijo mais nada. Por volta das 10h, enquanto eu encerrava uma reunião com os chefes de departamento e fazia anotações, meu telefone tocou no bolso. Tirei-o e vi o nome Jéssica, minha irmã. Fiquei olhando para ele por alguns segundos antes de diminuir. Não por raiva, não para deixar claro, mas simplesmente porque eu estava farto de desculpas que só apareceram depois que tudo já havia desmoronado. Em 5 minutos, chegou uma mensagem. "Desculpe, não pensei que Hudson mudaria assim. Você é o chefe dele. Se você dissesse alguma coisa, tenho certeza que ele ouviria. Por favor, fale com ele. Peça a ele para voltar para mim." Depois de ler, me aproximei da janela do corredor e me encostei nela. Revisei a mensagem várias vezes antes de digitar minha resposta, que não era nem muito longa nem muito curta para ela entender. Hudson não foi embora porque eu mandei. Ele foi embora por causa de como você vive, como trata as pessoas, como despreza o que não entende e como sempre presume que com uma voz suave o suficiente você pode dirigir qualquer pessoa. Apertei enviar, coloquei o telefone de volta no bolso e voltei para minha mesa. No entanto, menos de 1 minuto depois, chegou outra mensagem. "Eu sei que errei. Desta vez estou falando sério. Eu vou mudar, por favor, acredite em mim, só desta vez." Eu não respondi. Eu li, sentei um pouco e nada se mexeu dentro de mim. Não porque eu não me importasse, mas porque finalmente entendi. Às vezes a distância entre duas pessoas não está no pedido de desculpas. É quando o pedido de desculpas chega. Apaguei gentilmente a mensagem, sem deixar nada para trás, e voltei à minha vida atual. Uma semana depois, numa tarde de sexta-feira, enquanto voltava da garagem para casa, congelei na varanda. Meus pais estavam na porta da frente, cada um segurando uma pequena mala, os rostos tensos de exaustão pela longa viagem. Não perguntei por que eles estavam aqui. Se tinham viajado até lá para me ver, não foi uma visita casual. Abri a porta e os recebi. Sem tensão, sem educação forçada, apenas uma escolha simples. Eu não queria ter aquela conversa lá fora, onde o vento soprava forte na varanda. Sentamos na sala e o chá na mesa ainda fumegava. Meu pai falou primeiro. Ele se desculpou em um tom mais baixo do que o normal. Minha mãe acrescentou, dizendo que eles haviam pensado bem nas coisas. Talvez tivessem ido longe demais e que as coisas nunca deveriam ter chegado a esse ponto. Fiquei em silêncio e não interferi, apenas ouvindo para ver se esse pedido de desculpas marcava o fim de algo ou o início de outra coisa. E como eu esperava, o tom do meu pai mudou. "Somos uma família, Ryan, e a família ajuda uma a outra. Nós criamos você, mandamos você para a escola, tudo o que você tem agora, uma parte vem de nós, certo?" Eu olhei para ele. Meu semblante permaneceu inalterado, mas minha postura se endireitou. Um pouco.
Então minha mãe falou com a voz baixa, como se estivesse dizendo algo bastante sensato. Se você pudesse nos enviar cerca de R$ 2.000 por mês, apenas um pouco de apoio, não seria muito para alguém como você. Olhei para as duas pessoas sentadas na minha sala, as mesmas que uma vez me expulsaram de um evento familiar porque me achavam uma vergonha. E agora, eles estavam sentados na minha casa, atribuindo um valor monetário ao seu pedido de desculpas, os R$ 2.000 por mês, porque eu era filho deles, e para eles, meu sucesso era uma dívida que eu tinha com eles. Atendendo ao pedido deles, soltei uma risada baixa, não alta ou sarcástica, mas do tipo que você sente quando alguém lhe conta uma história que não faz sentido. Olhei para meus pais. Seus olhos estavam fixos nos meus, como se esperassem que eu concordasse. Mas eu não estava com raiva. Eu tinha ido longe demais para me incomodar com coisas assim. Recostei-me na cadeira, minha voz calma e clara. E Jéssica? Com quanto ela contribuirá por mês? A sala pareceu parar naquele momento. O ar ficou mais tenso. Meu pai deu uma espiada. Em minha mãe. Ela respondeu lentamente, sua voz caindo ligeiramente. O trabalho da sua irmã ainda é instável, e o rompimento com Hudson afetou ela. Balancei a cabeça suavemente, não surpreso. As mesmas velhas desculpas vestidas com linguagem empática, mas eram apenas desvios. Eu levantei meu olhar, olhei diretamente para eles e disse: se ela concordar em apoiá-lo com os R$ 2.000 por mês, farei o mesmo, nem mais, nem menos. Eles não. Disseram nada, apenas olharam para mim, tentando descobrir se eu estava falando sério. Continuei em silêncio. Ou, se você quiser que eu carregue o valor total, precisarei de algo por escrito, um acordo legal confirmando que, depois que vocês dois falecerem, a casa me pertencerá integralmente. Fiquei imóvel depois disso, sem pressão, sem maiores explicações, apenas esperei para ver como eles reagiriam agora, que pela primeira vez eu estava estabelecendo os termos para algo que eles sempre sentiram ser minha responsabilidade. Assim que terminei de falar, o público caiu em um silêncio profundo e denso. Meu pai levantou-se de repente. Ele bateu a palma da mão na mesa de madeira, derrubando a xícara de chá e derramando o conteúdo na lateral. Seu grito ecoou pela sala, seu peito subindo e descendo em fúria. Você está estabelecendo condições para seus pais? Nós criamos. Você por mais de 20 anos. E agora você quer nos ganhar assim? Que tipo de vida você está vivendo, hein? Ele gritava tão alto que não fiquei surpreso se as pessoas da casa ao lado ouvissem tudo. Eu não me movi nem vacilei. Fiquei ali sentado, com as mãos apoiadas nos braços da cadeira, o olhar fixo nele, não frio, mas já não gentil. Esperei que ele terminasse antes de me levantar com cuidado. Minha voz saiu baixa e calma, mas clara. O suficiente para atravessar o caos que ele acabara de criar. Acho que vocês dois deveriam sair da minha casa. Não foi uma ameaça. Não foi falado com raiva. Foi apenas um apelo de alguém que atingiu os limites do que o respeito poderia proporcionar. Ninguém disse mais nada, apenas o som da bagagem sendo arrastada pelo piso de madeira e a porta se fechando atrás deles, mais silencioso do que tudo o que tinham acabado de deixar dentro de mim. Já se passaram 2 anos desde a última vez que os vi aqui mesmo na minha casa. Não proibi seus números de telefone, não mudei meu endereço de e-mail ou os cortei totalmente. Parei de estender a mão e esperei. Esperei para ver se eles ainda me considerariam um membro da família depois que eu não estivesse mais sob a sombra do dever e da obrigação. Nos últimos 2 anos, não houve nenhuma ligação ou mensagem perguntando como eu estava, nenhuma menção a aniversários, saúde ou mesmo uma pergunta básica sobre como você está. Eu costumava acreditar que um dia eles mudariam. No entanto, percebi que nem todos mudam, especialmente aqueles que nunca reconheceram que estavam errados. Ainda moro aqui, trabalho e faço minha vida diária. A única diferença é que não me permito mais ser um caixa eletrônico emocional, ávido por dar e ser prejudicado em nome da obrigação. E se tem uma coisa que aprendi com tudo isso, é que família não é um lugar onde as pessoas possam exigir gentileza e chamar isso de amor. Uma família real é aquela em que você é valorizado como pessoa, independentemente do que você tem a oferecer. Não como uma carteira, não como um plano alternativo, não como último recurso quando todo o resto falha. E antes de terminar este capítulo, gostaria de fazer uma pergunta.
Eu estava errado em decidir não voltar? Por me recusar a ajudar meus pais com os 2.000 Harleys por mês, apesar de eles agora serem idosos e terem me criado. Eu costumava acreditar que minha família poderia consertar qualquer coisa, mas, depois de ser tratado como um estranho em minha própria casa mais vezes do que posso contar, optei por me levantar e quebrar o ciclo. Eu estava com muito frio. Talvez eu finalmente estivesse aprendendo a me valorizar no momento perfeito. Por favor, deixe suas opiniões abaixo. Sinceramente, quero ouvir de você se você concorda ou discorda. Se a história ressoou em você, inscreva-se para ajudar a apoiar o canal. Ainda há muitas histórias esperando para serem contadas e ouvidas. Se cuidem e nos vemos na próxima. Obrigado por ficar até o fim.